Bom, gente, dando continuidade à nossa amiga Leide, falar aqui sobre alguns fenômenos geodinâmicos que são a erosão, movimento de massa e assoreamento e inundação. A erosão, definida como a degregação e remoção de partículas do solo ou fragmentos de partículas das rochas, devido à ação e combinado da gravidade com a água, vento, gelo e organismo, que são plantas e animais. Os processos erosivos podem ser divididos em dois grupos principais. Quais são eles? A erosão natural, geológica ou normal, e a erosão acelerada ou antrópica. A erosão natural, que é um processo de denudation e evolução de superfície dos terrenos, desenvolvendo-se de forma lenta e contínua, de acordo com as condições de equilíbrio e forma do solo. Já a acelerada e antrópica se dá o processo induzido pela ação do homem, intervenção humana, que é altamente destrutivo, desenvolvendo-se rapidamente, sendo sua intensidade superior à formação do solo, não permitindo desta forma a sua recuperação natural. Ou seja, as atuais condições climáticas no Brasil, os processos erosivos também podem ser divididos em três diferentes grupos: erosão hídrica, erosão eólica e erosão de leitos rochosos. A hídrica, que é um processo erosivo geralmente envolvendo o solo, deflagrado pela ação de chuvas, compreendendo as seguintes etapas: impacto de chuva, provocado pela desagregação das partículas, remoção e transporte pelo escoamento superficial e deposição do material formado, depósitos de assoreamento. Apresenta dois tipos de processos laminar, em lençol alto superficial, de processo de remoção de uma delgada e uniforme camada do solo, provocada por fluxo hídrico não concentrado, e a linear, decorrente da ação do escoamento hídrico superficial concentrado, desenvolvendo-se em três tipos diferentes: sulcos, sulvinas e bossorocas. A erosão eólica consiste na ação combinada do vento e a gravidade na desagregação e remoção de partículas do solo e rocha, ou seja, o processo ocorre pelo impacto das partículas sólidas carregadas pelo vento, desgastando outros materiais, ou pelo transporte de partículas desagregadas. A erosão de leitos rochosos consiste na remoção de blocos rochosos pela flutuação de pressões durante a dissipação de energia de quedas de água em cachoeiras, corredeiras e falésias. O movimento de massa ocorre basicamente quando as forças de tração dadas pela gravidade atuando na declividade do terreno superam as forças de resistências, principalmente as forças do atrito. A principal força de tração que causa movimentos de massa é a força de cisalhamento. Quando esta supera o atrito, ocorre o movimento. E os principais movimentos de massa existentes no Brasil são rastejos, escorregamentos e movimentos de blocos e corridas. Os referidos tipos de movimentos são definidos a seguir. O movimento de massa descendente, lento e contínuo da massa de solo de uma talude, caracterizando uma deformação plástica, sem geometria e superfície de ruptura definida. Ocorre geralmente em horizontes superficiais de solo e transição do solo, rocha, como também em rochas alteradas e fraturadas. Bom, gente, tem a questão do assoreamento também, que pode ser conceituado da seguinte forma: processo de acumulação de partículas sólidas em meio aquoso ou aéreo, ocorrendo quando a força do agente transportador natural, curso de água e vento, sobrepujada pela força da gravidade, ou quando a supersaturação das águas ou ar permite a deposição de partículas sólidas.
Os sedimentos podem ser transportados em suspensão, por tração, rolamento, são partículas mais pesadas, ou saltação, que são as partículas intermediárias, isso para uma mesma velocidade. A deposição ocorre quando a energia de fluxo não suporta mais transportar o sedimento, partícula ou fragmento de rocha. A atuação antrópica vem intensificando e acelerando os processos de assoreamento, não só pela modificação da velocidade dos cursos de água, devido à implantação de barramentos, como também pelo aumento da erosão hídrica em consequência de práticas agrícolas, que são inadequadas, de obras de infraestrutura insuficientes, entre outros aspectos. Bem, gente, e o processo de assoreamento no Brasil é cada vez mais comum, né? Devido à forma com que se dá, é cada vez comum, afetando corpos de água devido principalmente à intensificação dos processos de erosão pela ação antrópica. Os processos de assoreamento acarretam nos seguintes problemas: perda de volume reservatório, redução de profundidade de canais, perda de eficiência de obras hidráulicas, produção de cheias, deterioração da qualidade da água, alteração e morte de vida aquática, que é um grande problema, questão da vida aquática. Ali tem todo uma biodiversidade na região, e os prejuízos ao lazer, as percas materiais. Regiões de solos arenosos e finos. Processos em regiões que apresentam solos arenosos finos, podemos citar a região noroeste do Paraná e oeste paulista, entre outras. Assoreamento de reservatórios. Uma das causas de assoreamento associada a obras de reservatórios é a modificação do perfil de equilíbrio do rio, ou seja, alteração na forma do canal e na capacidade de transporte de sólidos, devido à elevação do nível da base a montante da barragem. Isto ocasiona a redução do tempo de vida útil do mesmo. A inundação constitui-se em um processo de extravasamento das águas em um curso de água para áreas marginais, ou seja, ocorre quando o fluxo de água é superior à sua capacidade de descarga do canal. Já a enchente refere-se ao crescimento da descarga d'água por um determinado período. Chove, tem aquela enchente, mas depois cede. A questão da capacidade, né? Um dos fatores que mais interfere na ocorrência de inundação é a quantidade e o tipo de vegetação existente na bacia de capacitação da drenagem. A vegetação apresenta o caráter de facilitar a infiltração das águas pluviais para o solo e diminuir a velocidade de escoamento superficial, assim reduzindo a quantidade de água no canal em um mesmo momento, e por consequência diminuindo a possibilidade de ocorrência da inundação. E a interferência antrópica através de obras que impermeabilização do solo e aumento da velocidade de escoamento contribui para a ocorrência cada vez mais intensa de inundações. Para entender melhor o fenômeno das inundações, é necessário conhecer a dinâmica fluvial. Tem a questão da cheia, leito menor, leito de vazante, leito maior, diques marginais, terraço, entre outros. Exemplificar aqui alguns. Questão da cheia. Constitui as maiores vazões diárias ocorridas em cada ano, sem levar em consideração se causaram ou não a inundação. O leito menor. O leito definido pelos diques marginais, sendo que o escoamento da água é constante, impedindo o crescimento da vegetação. E o leito vazante está encaixado no leito menor, acompanhado da linha de maior profundidade do leito, sendo responsável pelo escoamento das águas na época de estiagem.
E os diques marginais constituem depósitos de cristas baixas e alongadas, acumulados ao longo das margens dos rios. Já o terraço é a superfície horizontal, onde levemente inclinada, limitada por declives, no mesmo sentido, constituindo patamar de depósito sedimentar modelador, que é modelado pela erosão fluvial, marinha ou lacustre. Um outro conceito fundamental em estudos de inundação e balanço hídrico é o conceito que corresponde à análise comparativa entre as quantidades de águas que entram e saem, é a precipitação e escoamento superficial, infiltração e evapotranspiração do sistema escolhido, bacia ou microbacia hidrográfica, levando-se em conta as variações das reservas hídricas superficiais e subterrâneas durante um determinado período de tempo. O termo vazão também é bastante usado nos estudos de inundação, sendo definido por volume de água escoado na unidade de tempo em uma determinada seção do curso d'água, geralmente expressa em metros cúbicos por segundo ou em litros por segundo, que é aí o tempo limite da água, o seu volume, capacidade que pode ser ocupada aí. A seguir, sendo assim, gente, todas essas questões podem causar várias questões, um impacto muito grande, questões ambientais, problemas sociais e econômicos, que trazem um prejuízo enorme para o meio ambiente, para a natureza, o ecossistema em si, em geral. Pronto, dá continuidade à nossa amiga Wetzel.